Olá pessoal, estamos chegando com mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. No dia 17 de janeiro deste ano foi sancionada pelo governo do estado de Santa Catarina, através da lei número 18.350, as alterações correspondentes à principal lei ambiental estadual. É a lei número 14.675 de 2009. Essas alterações visam compatibilizar a lei catarinense com demais dispositivos legais vigentes, de modo a evitar divergências entre jurisprudências de âmbito estadual e federal. Para falar sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o professor Wagner Cleiton Fonseca, engenheiro ambiental do IMA, Regional de Itajaí. Ele que é docente de Direito Ambiental da Univale para os cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária e Ciências Biológicas. Primeiramente, professor Wagner, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado, agradeço pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Que legal. Professor, uma das principais alterações se refere à uniformização do licenciamento ambiental. O que isso implica na prática? Na verdade, o que acontece é que os municípios vão ter que ter os mesmos padrões de licenciamento, os mesmos procedimentos que o órgão ambiental estadual, o IMA. Então, hoje, na prática, como que acontece? Os municípios têm regramentos específicos e particularidades em relação ao licenciamento do IMA. Agora não, agora eles vão ter que adotar os mesmos procedimentos do IMA, trazendo facilidade aí para os consultores e até para quem analisa os processos dentro do órgão ambiental. As intervenções em áreas de preservação permanente sofreram alguma alteração com essa atualização, professor? Nessa atualização do Código Ambiental Catarinense, não. Né? Uma exceção, a gente poderia dizer, assim, uma alteração, seria a compensação por intervenções em APP. O que pode em APP não teve alteração no Código Ambiental Catarinense. Mas se você utilizar a lei federal, que é nos casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto, aqui você precisaria compensar essa intervenção. Agora, com essas alterações de janeiro, não vai ser mais necessária a compensação por essas intervenções. Então, o uso da APP, a intervenção em APP, os casos que você pode intervir em APP não teve alteração, mas sim a questão da compensação que não é mais necessária. Veio uma curiosidade agora. Fique à vontade. A APP, a Área de Proteção Permanente, e tem a APA, né? A Área de Proteção Ambiental. Qual a diferença dessas duas? As áreas de preservação permanente, elas estão bem atreladas a características do meio físico. Por exemplo, a existência de um curso d'água vai ter APP na sua margem, né? Declividades acima de 45 graus já é uma área de preservação permanente automaticamente. Na APA, a Área de Preservação Ambiental, ela é uma unidade de conservação, ela precisa ser criada pelo poder público. Então, as APPs elas já existem por si só. Sim. A APA ela precisa ser criada por um ato do poder público. Que interessante, já tirei uma dúvida aqui, né? E, professor, como se dá a atuação da Polícia Militar Ambiental em levar os autos de infrações? Então, isso foi uma polêmica muito grande, né? A Polícia Militar Ambiental exerce um bom trabalho, ao meu ver, né, de fiscalização, principalmente nas áreas rurais. Existem artigos científicos falando que o IMA fica mais na área urbana e a Polícia Militar Ambiental mais na área rural. E com essa alteração, foi retirada a competência da Polícia Militar Ambiental para lavrar o auto de infração que todo mundo conhece como multa. Né? Então, isso gerou muita polêmica. Mesmo assim, a polícia continuou autuando porque tem previsão na Constituição do Estado. Então, teve aí um choque de legislações, né? E a Polícia Militar Ambiental, entre aspas, perdeu a competência para lavrar auto de infração. Mas isso foi suspenso recentemente pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, a eficácia dessa lei de janeiro, a 18.350, ela está suspensa neste quesito, que tirava a competência da Polícia Militar Ambiental para fazer autuações. Então, hoje, a Polícia Militar Ambiental continua lavrando autos de infração ou multas, como todo mundo conhece. Isso é um fator positivo? Eu entendo como positivo porque eles desenvolvem um bom trabalho, eles têm um bom efetivo, eles fazem uma fiscalização mais efetiva que muitos órgãos ambientais. Então, eu entendo como positivo para a proteção ambiental. Algumas pessoas entendem que não, mas no caso da Polícia Militar Ambiental, eles fazem parte do sistema estadual do meio ambiente, a Polícia Militar Ambiental. Então ela tem, ao meu ver, competência para lavrar os autos de infração e ajuda muito a gente na fiscalização ambiental. E professor, que outras mudanças importantes podemos destacar com essa reformulação do Código?
Olha, uma das mais marcantes é o licenciamento ambiental automático. Esse é que gera muito medo nos analistas, né, no pessoal que trabalha com o meio ambiente. Hoje, a licença ambiental, para a maior parte das atividades que precisam de licença, ela vai sair automaticamente. Então, o empreendedor e o técnico dele, que é um consultor ambiental, entra com os documentos, a licença sai automaticamente sem análise humana, né? Posteriormente, o IMA está trabalhando nisso, que vão sofrer auditorias, né? As licenças automáticas serão fiscalizadas. Mas a alteração mais marcante é essa, e também posso dizer que é a mais preocupante. As demais, outras que também trazem muitas preocupações, você não pode exigir no licenciamento ambiental documentos que não sejam emitidos por órgãos ambientais. Então, por exemplo, uma outorga, para você utilizar recurso hídrico, você precisa de uma autorização para captar uma água de um rio, por exemplo. No licenciamento eu não posso mais exigir esse documento. Também não posso exigir mais a certidão de uso do solo, que é um documento muito importante para saber se a atividade está de acordo com o plano diretor. Então isso também nos preocupa bastante. E por fim, mais um ponto, o plano de conservação da araucária. A legislação permite o manejo da araucária, inclusive a supressão das araucárias, embora ela seja uma espécie ameaçada de extinção. Então, esses são os 3 pontos que eu entendo que são os mais polêmicos dessas alterações aí. E são pontos polêmicos, tem como contestá-los? Sim. O que pode ser feito? Sim, o Ministério Público de Santa Catarina já ingressou com 5 ações diretas de inconstitucionalidade. Inclusive, uma delas surtiu já efeito, né? O Tribunal de Justiça de Santa Catarina suspendeu a eficácia de alguns trechos dessa legislação, inclusive esse da Polícia Militar Ambiental, né? A lei estava valendo, mas o Poder Judiciário entendeu que ela é inconstitucional e suspendeu a eficácia até julgar o mérito da ação, mas, por enquanto, alguns trechos estão suspensos. Então, está sendo contestado, agora vamos aguardar o Poder Judiciário se manifestar sobre essas 5 ações. Certo. E, professor, como fica o papel do engenheiro ambiental e sanitarista frente a todas essas mudanças? A responsabilidade vai aumentar bastante para quem trabalha com consultoria, quem trabalha junto com o empreendedor. Porque como as informações serão automáticas, né, elas são prestadas para o sistema e o sistema já vai emitir a licença, então caso as informações no papel não batam com as informações do campo, há grandes chances desse profissional ser autuado, responder inclusive criminalmente, juntamente com o empreendedor. Então, eu entendo até que houve uma transferência de responsabilidade. Antes ficava muito no analista do órgão ambiental. Agora essa responsabilidade ficou muito a cargo assim, dos profissionais, dos consultores ambientais. Inclusive o IMA já fez uma portaria de renovações de licenças de operação automáticas. O que é licença de operação? Você tem um empreendimento, um posto de combustível, e aí a cada 4 anos você precisa renovar essa licença. Antes, a gente analisava os documentos, fazia vistoria. Agora você apresenta os documentos e ela sai automaticamente, mas com 3 condições, né? Você tem que cumprir todas as condicionantes, não pode ter alterado nenhuma atividade, não pode ter ocorrido nenhuma irregularidade no empreendimento. Se prestar essas informações e nós descobrirmos, o IMA descobrir que teve uma irregularidade, aí serão autuados o consultor e o empreendedor. Então, eu acredito que a responsabilidade fica muito maior para os engenheiros ambientais, consultores ambientais, e vão ter muito mais trabalho também, o que é positivo, né? Porque eles vão ter que acompanhar mais os empreendimentos, vão ter mais trabalho com vistorias e o acompanhamento durante a vigência da licença. Ok, então, recebemos o professor Wagner Clayton Fonseca. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Escolas do Conhecimento. Muito obrigado, é sempre um prazer enorme estar com vocês. Essa foi mais uma edição do Escolas do Conhecimento. Até o próximo programa.